termina o seu perigo e a sua capacidade de causar danos. São responsáveis, em certas circunstâncias, pelo desperdício de uma grande cota de energia que poderia ser empregada para o aperfeiçoamento do destino humano. Nota sobre alcoolismo. A mesma forma que dissemos na nota anterior, apesar de não partilharmos de todas as colocações da ciência materialista, vale a pena, para os prezados leitores, saber o que ela, na pessoa dos seus profitentes mais destacados, concluiu até o presente momento. Em uma época posterior, quando passar a levar em conta a existência do espírito, ou seja, que os seres humanos são espíritos, suas conclusões deverão, em muitos casos, ser totalmente diferentes. Feitas estas considerações necessárias, passemos à transcrição da nota constante do seguinte endereço da internet, pt.wikipedia.org/link. O alcoolismo é geralmente definido como consumo consistente e excessivo ou preocupação com bebidas alcoólicas ao ponto que este comportamento interfira com a vida pessoal, familiar, social ou profissional da pessoa e pode potencialmente resultar em condições, doenças, psicológicas e fisiológicas, assim como, por fim, na morte. É um dos problemas mundiais de uso de drogas que mais trazem custos. Com exceção do tabagismo, o alcoolismo é mais custoso para os países do que todos os problemas de consumo de droga combinados. Características. Além dos prejuízos na vida acadêmica, profissional, social e familiar, o abuso de álcool por tempo prolongado pode causar câncer na cavidade oral, esôfago, faringe, fígado ou vesícula biliar, hepatite, cirrose, gastrite, úlcera, danos cerebrais, desnutrição, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, além de transtornos psicológicos. Durante a gestação, causa má formação fetal. Apesar do abuso do álcool ser um pré-requisito para o que é definido como alcoolismo, o seu mecanismo biológico ainda é incerto. Para a maioria das pessoas, o consumo de álcool gera pouco ou nenhum risco de se tornar um vício. Outros fatores geralmente contribuem para que o uso de álcool se transforme em alcoolismo. Esses fatores podem incluir o ambiente social e cultura, a saúde psicológica e a predisposição genética. Terminologia. Muitos termos são aplicados para se referir a uma pessoa alcoólica e alcoolismo. Existe muita controvérsia a esse respeito, entretanto é consenso que 1. O alcoolismo pode levar à morte. 2. Alcoolismo é uma doença, um transtorno psicológico sério, que precisa de tratamento multiprofissional. 3. O alcoólico pode apresentar prejuízos relacionados com o uso de álcool em todas as áreas da vida, prejuízos físicos, mentais, morais, profissionais, sociais, entre outros. 4. O alcoólico perde a capacidade de controlar uma quantidade de bebida que ingere, uma vez que vence uma ingestão. Abuso, uso pesado, vício e dependência são todos rótulos comuns usados para descrever os hábitos de consumo, mas o real significado dessas palavras muito podem variar, dependendo do contexto em que são usadas. Mesmo dentro da área de saúde especializada, uma definição pode variar entre as áreas de especialização. Muitas vezes a política e a religião ainda confundem o problema e agravam uma ambiguidade. Uso refere-se ao simples uso de uma substância. Uma pessoa que bebe qualquer bebida alcoólica está usando álcool. Desvio. Problemas com uso e uso pesado são termos que sugerem que o consumo de álcool tem causado problemas psicológicos, físicos, sociais, ou seja, prejuízos ao bebedor. Os danos sociais e morais são altamente subjetivos e, portanto, diferem de indivíduo para indivíduo, o que dificulta a identificação desses usuários. A expressão abuso de substâncias tem uma variedade de significados possíveis. No campo da saúde mental,
O uso do DSM por psicólogos e psiquiatras traz uma definição específica, que envolve um conjunto de circunstâncias da vida que acontecem por causa do uso da substância. No direito, o abuso é frequentemente usado para se referir a um uso ilegal de qualquer substância. Dentro do vasto campo da medicina, o abuso, por vezes, refere-se ao uso de medicamentos prescritos em excesso da dose prescrita ou à utilização de um medicamento que exige prescrição médica sem receita. Dentro da religião, o abuso pode se referir a qualquer uso de uma substância considerada inadequada. O termo algumas vezes é evitado por profissionais pela variabilidade em sua definição. A dependência é simultânea à tolerância, ou seja, necessidade de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. A dependência será tanto mais intensa quanto mais intenso for o grau de tolerância ao álcool. O diagnóstico de dependência de álcool não necessariamente indica uma presença de dependência física, ela pode ser apenas psicológica e estar associada com influência de amigos e família ou com poucas habilidades sociais. Dependência está associada à dificuldade em resistir a uma substância. A definição precisa de vício é debatida, mas em geral se refere a qualquer condição que faz uma pessoa continuar a demonstrar comportamentos nocivos mesmo sofrendo prejuízos sociais, profissionais e pessoais. Pode ser causado por dependência física e psicológica. Remissão é, segundo a Associação Psiquiátrica Americana, uma condição em que os sintomas físicos e mentais do alcoolismo não estão mais evidentes. A remissão pode ser parcial, quando breve, ou persistente, quando dura mais de um ano. Outros, principalmente alcoólicos anônimos, usam o termo recuperação para descrever aqueles que cessaram completamente o consumo de álcool. Diagnóstico. Um diagnóstico de dependência pelo CI-10 pode ser feito somente se 3 ou mais dos seguintes requisitos tenham sido experimentados ou exibidos em algum momento durante um período de 12 meses. Um forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de seu início, término ou níveis de consumo. Um estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, como evidenciado pela síndrome de abstinência característica para a substância ou o uso da mesma substância, ou de uma intimamente relacionada, com a intenção de aliviar ou evitar sintomas de abstinência. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor da substância psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou tomar a substância ou para se recuperar de seus efeitos. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos consequentes a períodos de consumo excessivo da substância ou comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado à droga. Deve-se fazer esforços para determinar se o usuário estava realmente, ou se poderia esperar que estivesse, consciente da natureza e extensão do dano. Efeitos fisiológicos do alcoolismo. O consumo excessivo de álcool leva a uma degradação do etanol em etanol pelo fígado, fato que consome NAD+, formando NAD. Na segunda reação para a formação de acetato também há consumo de NAD+, e formação de NAD. Dessa forma o ciclo de Krebs, dependente de NAD+, é diminuído pela falta de NAD+, aumentando portanto o metabolismo anaeróbico das células, o que irá produzir mais ácido lático no organismo. Esse excesso de ácido lático no organismo compete com a excreção de urato contribuindo para o aumento de ácido úrico no sangue, o qual irá precipitar em articulações gerando uma doença conhecida como gota. O conjunto de efeitos fisiológicos sentidos após excessivo consumo de álcool é conhecido como vesalgia,
popularmente chamada de ressaca, vírgula. Prevalência. No Brasil os índices variam muito entre as diversas regiões, mas os estudos indicam que a média nacional está em torno de 3 a 6% da população, sendo cerca de 5 vezes mais comum em homens. Tanto em Salvador quanto em Ribeirão Preto a média foi de 6,2%, sendo de 11% entre os homens e de 1,5% entre as mulheres. A proporção de indivíduos maiores de 13 anos que consumem álcool no Brasil está em torno de 52%, o que é bastante inferior ao relatado em diversos países, 90% no EUA, 87% na Austrália, 83% no Canadá e 75% no Equador. O índice brasileiro é semelhante ao índice da Colômbia e México, 51%. O nível de alcoolismo é muito menor que a média americana, 10 a 12%, e europeia, 5 a 20%. A maior proporção de consumidores de álcool e de alcoolistas é entre homens de 30 e 49 anos. Associação com cigarro entre alcoolistas, 67% também são fumantes. Os alcoolistas tendem a iniciar-se no consumo tabágico mais cedo, fumam durante mais tempo, fumam um maior número de cigarros por mês e apresentam fluxo expiratório mais baixo do que os abstêmios. Tratamentos. Os tratamentos para o alcoolismo são bastante variados porque existem múltiplas perspectivas para essa condição. Aqueles que possuem um alcoolismo que se aproxima de uma condição médica ou doença são recomendados a se tratar de modo diferentes dos que se aproximam desta condição como uma escolha social. Não se deve confundir o tratamento do alcoolismo com o tratamento apenas da síndrome de abstinência. O tratamento do alcoolismo é complexo, multiprofissional e longo dependendo da persistência do paciente e sua rede social de apoio para o processo de cura. A maioria dos tratamentos busca ajudar as pessoas a diminuir o consumo de álcool, seguido por um treinamento de vida ou suporte social de modo que ajude a pessoa a resistir ao retorno do uso de álcool. Como o alcoolismo envolve múltiplos fatores que incentivam a pessoa a continuar a beber, todos estes fatores devem ser suprimidos para que se previnam com sucesso os casos de recaídas. Um exemplo para este tipo de tratamento é a desintoxicação seguida por uma combinação de terapia de suporte, atendimento em grupos de autoajuda, etc. A maioria dos tratamentos geralmente preferem uma abstinência de tolerância zero, entretanto, alguns preferem uma abordagem de redução de consumo progressiva. A efetividade dos tratamentos para o alcoolismo varia amplamente. Quando considerada a eficácia das opções de tratamento, deve-se considerar a taxa de sucesso daquelas pessoas que entraram no programa, não somente aqueles que o completaram. Como o término do programa é a qualificação para o sucesso entre as pessoas que completam o programa é geralmente perto de 100%. Também é importante se considerar não somente a taxa daqueles que atingiram os objetivos do tratamento, mas também a taxa daqueles que tiveram recaídas. Os resultados também devem ser comparados com a taxa aproximada de 5% de pessoas que abandonam os programas por conta própria. A desintoxicação trata os efeitos físicos do uso prolongado do álcool, mas na verdade não trata o alcoolismo. Após a desintoxicação estiver completa, as recaídas são propensas de ocorrer se não houver um tratamento subsequente. A desintoxicação pode ou não ser necessária dependendo da idade, estado de saúde e histórico de ingestão de álcool da pessoa. Por exemplo, um homem jovem que quando consome álcool faz em quantidades excessivas em um curto período de tempo, e busca tratamento uma semana após seu último uso de álcool, pode não precisar de desintoxicação antes de iniciar o tratamento para o alcoolismo. Psicoterapia. Após a desintoxicação, diversas formas de terapia em grupo ou psicoterapia podem ser usadas para lidar com os aspectos psicológicos subconscientes que são relacionados à doença do alcoolismo,
assim como proporcionar a aquisição de habilidades de prevenção às recaídas como assertividade e técnicas de relaxamento mais saudáveis. O aconselhamento em grupo através de ajuda mútua é um dos meios mais comuns de ajudar os alcoólicos a manter as sobriedades. Muitas organizações já foram formadas para proporcionar esse serviço, como os Alcoólicos Anônimos. A terapia cognitivo-comportamental é feita individualmente, mas pode convidar familiares e amigos para participar caso o paciente aceite, e tem como objetivos desenvolver aprendizagem e prática de novos comportamentos substitutos para o comportamento de beber através de treinamento de habilidades intrapessoais, autoidentificação, interpessoais, sociais. Ensinar estratégias de enfrentamento que podem ser usadas para lidar com situações de alto risco, internas e externas, que poderiam levar ao comportamento adictivo. Estabelecer estratégias gerais de mudanças no estilo de vida que ajudem o paciente a atingir seus objetivos acadêmicos, profissionais, sociais e familiares de forma mais eficiente. Desenvolver estratégias que favoreçam a manutenção do processo de mudança nos hábitos produzidos pelo tratamento. Psicólogos cognitivos comportamentais também fazem planos emergenciais para uma variedade de situações de estresse que podem surgir de maneira inesperada e planejam com o paciente estratégias para resolvê-las. Durante a terapia é comum que outros transtornos como fobia social, depressão maior, transtorno bipolar, hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de ansiedade generalizada, anorexia nervosa ou outro transtorno de humor, ansiedade ou alimentar sejam identificados como a causa do alcoolismo. Racionamento e moderação. Os programas de racionamento e moderação do uso do álcool não forçam uma abstinência completa. Apesar de a maioria dos alcoólicos serem incapazes de limitar o seu consumo através destes programas, alguns passam a beber moderadamente. Muitas pessoas se recuperam do alcoolismo. Um estudo realizado em 2002 nos Estados Unidos mostrou que 17,7% das pessoas que tinham sido diagnosticadas como dependentes do álcool há mais de um ano, anteriormente à pesquisa, retornaram ao consumo de baixo risco de álcool. Medicamentos. Embora não sejam necessários para o tratamento do alcoolismo, diversas medicações podem ser prescritas como parte do tratamento. Algumas podem facilitar a transição para a sobriedade, enquanto outras podem causar dificuldades físicas quando do uso do álcool. Na maioria dos casos, o efeito desejado é fazer com que o alcoólatra se abstenha da bebida. O disulfiram previne a eliminação de acetaldeído, uma composta químico que o corpo produz quando quebra o etanol. É o acetaldeído que causa os diversos sintomas da ressaca após o uso do álcool. O efeito geral do medicamento é um grande desconforto quando o álcool é ingerido, uma ressaca desconfortável extremamente rápida e de longa duração. Isso desencoraja o alcoolista a beber quantidades significativas de álcool enquanto ele está tomando o medicamento. O consumo excessivo de álcool associado com o disulfiram pode causar doenças severas e até a morte. A naltrexona é um antagonista competitivo para os receptores opioides, bloqueando efetivamente a habilidade do corpo em usar as endorfinas e opiáceos. Ele também parece agir na ação da neurotransmissão do glutamato. A naltrexona é usada em duas formas muito diferentes de tratamento. O primeiro tratamento usa a naltrexona para diminuir os desejos pelo álcool e encorajar a abstinência. O outro tratamento, chamado extinção farmacológica, combina a naltrexona com o hábito normal de ingestão de álcool de forma para reverter o condicionamento das endorfinas que causam vício ao álcool. A naltrexona é apresentada em duas formas. A naltrexona oral é uma pílula que deve ser tomada diariamente para ser eficiente. Vivitron é uma formulação que é injetada nas nádegas uma vez ao mês. Acredita-se que o acamprosato, também conhecido como Campral, estabiliza o equilíbrio químico do cérebro prejudicado pelo alcoolismo.
O FDA aprovou esta droga em 2004, dizendo embora seu mecanismo de ação não seja perfeitamente compreendido, acredita-se que o Campral atue nas vias químicas do cérebro relacionadas ao abuso do etanol. O Campral mostrou-se efetivo em manter a abstinência por um curto período de tempo. Embora seja efetivo sozinho, é comumente ministrado com outros medicamentos como a naltrexona com grande sucesso. Oxibato de sódio é o sal de sódio do ácido gamma-hidroxibutírico, GHB. Ele é usado para abstinência aguda do álcool e para desintoxicação a médio e longo prazo. Essa droga melhora a neurotransmissão do GABA e diminui os níveis de glutamato. Baclofeno tem mostrado em estudos em animais e em pequenos estudos em humanos que melhora a desintoxicação. Esta droga atua como um agonista do receptor GABA-B e isto pode ser benéfico. Extinção farmacológica. A extinção farmacológica é o uso de antagonistas opioides como a naltrexona combinados com o hábito normal de ingestão de álcool para eliminar o desejo intenso pelo álcool. Essa técnica obteve sucesso na Finlândia, Pensilvânia e Flórida, e é às vezes citada como o método Sinclair. Terapia nutricional. O tratamento preventivo das complicações do álcool inclui o uso a longo prazo de multivitaminas além de vitaminas específicas como B12 e folato. Apesar da terapia nutricional não ser um tratamento propriamente para o alcoolismo, ela trata as dificuldades que podem surgir anos após o uso intenso de álcool. Muitos dependentes de álcool têm a síndrome da resistência à insulina, um distúrbio metabólico no qual a dificuldade do corpo em processar açúcares causa um suprimento desequilibrado na corrente sanguínea. Apesar do distúrbio poder ser diminuído com uma dieta hipoglicêmica, ele pode afetar o comportamento e as emoções, efeitos colaterais que frequentemente são observados entre os álcool-dependentes em tratamento. Os aspectos metabólicos desta dependência são frequentemente negligenciados, gerando resultados ruins para os tratamentos. Prognóstico. Sem acompanhamento profissional, aproximadamente 90% dos alcoólatras voltam a beber nos 4 anos seguintes à interrupção. A principal causa de recaída apontada pelos usuários são emoções negativas, 35%. Pressão social 20%, brigas, 16%, incapacidade de resistir ao desejo, 11%, e teste de autocontrole, 9%. Esses dados ressaltam a importância de acompanhamento psicológico prolongado e persistente em qualquer abuso de substâncias. O fato de serem diagnosticados outros transtornos psicológicos associados ao uso do álcool nesse caso é sinal de bom prognóstico, pois o tratamento desses transtornos costuma resolver a raiz do alcoolismo e fatores que manteriam o consumo. Outro fator de bom prognóstico é quando amigos e familiares também param de beber e oferecer bebidas ou já não tinham o hábito de beber. Quanto maior o apoio de amigos e familiares, melhores as chances de cura definitiva. Nota sobre o desapego. A irmã Teresa ditou, através do médium, um estudo muito interessante e profundo intitulado Desapego de Tudo e Apego a Deus, que vale a pena ser conhecido pelos nossos irmãos e irmãs que estão lutando para se desvincular da dependência da drogadição e do alcoolismo, sem contar as demais pessoas. Transcrevemos uma parte do texto, em que mantivemos a forma original para facilitar sua leitura. Introdução. Quando o espírito alcança o grau de compreensão de que é um ser imaterial e que suas encarnações visam apenas seu progresso intelecto-moral e nada mais que isso, sendo passageiras as construções no mundo imaterial, tanto assim que das civilizações do passado, no máximo, restaram alguns poucos vestígios, como se fossem material de demolição, reaproveitado em realizações novas, pois, por outro lado, também na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, apesar de continuar cumprindo suas obrigações como cidadão, profissional e pai ou mãe, passa a priorizar seus investimentos espirituais,
preparando-se para a vida no mundo espiritual, que é nossa pátria definitiva. Para tanto, o desapego é uma virtude imprescindível, devido à sua abrangência, como veremos neste estudo, não se restringindo à mera doação de alguns bens materiais que já estão gastos pelo uso, que passamos às mãos dos momentaneamente mais necessitados que nós mesmos. Normalmente, quem pratica essa caridade incompleta está simplesmente repetindo indefinidamente, sem se decidir pelo passo seguinte, o primeiro degrau da virtude do desapego, que vai ao infinito, tendo Jesus como modelo, mantendo-se esses principiantes do desapego, na verdade, ligados pelo coração aos bens materiais, renunciando a algumas coisas supérfluas ainda a contragosto, pagando, perante Deus, o tributo da escravidão mental da observação criteriosa de Jesus. Onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração desses estará em sobressalto pelo medo das perdas e em pânico pelas efetivas aparentes perdas que Deus determinar na sua vida, inclusive com a desencarnação compulsória, que a todos aguarda inúmeras vezes durante a trajetória dos espíritos. O desapego deve ser interpretado de forma muito mais ampla que a relacionada a coisas, como os queridos irmãos podem depreender, já de início, sendo que, na sua forma ampla, é praticado por poucos, cuja compreensão já amadureceu, enquanto que a maioria retrata o estágio atual de cristianização apenas iniciante da humanidade do nosso orbe, caracterizado pelo descompasso entre a teoria da religiosidade formal e a prática cotidiana das leis divinas, ficando os primeiros restritos ao cumprimento de uma obrigação incômoda aconselhada pelas correntes religiosas em geral. Desapegar-se foi uma das lições mais importantes que Jesus procurou incutir na mente e no coração dos espíritos ligados à Terra. Porém, até o momento, alcançaram-se resultados comparáveis à construção da base de um grande edifício, mas a incompreensão ainda é muito grande, principalmente entre os encarnados, que aferram-se às posses e interesses materiais, às pessoas a quem se ligam em simbiose extenuante e a quem costumam querer tiranizar afetivamente, além de outros itens abrangentes, que iremos abordar neste estudo. Grande parte dos espíritos encarnados sofre pelos bens, interesses e pessoas que gostariam de ter à sua disposição, demonstrando incompreensão quanto aos objetivos primordiais da vida, enquanto que há espíritos que estão no plano espiritual saudosos das objetividades puramente materiais, sendo-lhes recomendado, por isso, reencarnar com a brevidade possível, pois não se adaptam ao mundo verdadeiro, em que nada importa a não ser as virtudes e conquistas do espírito. O presente estudo representa o trabalho conjugado entre o aprendizado pessoal do médium, sob nossa orientação, e de outros espíritos que por ele se interessam, o qual necessita realizar seu desenvolvimento espiritual, para melhor servir a causa de Jesus, para a qual recebeu a bênção da reencarnação, tanto quanto nosso, do lado espiritual, procurando levar aos que habitam presentemente o mundo material as informações que os prepararão para viver melhor a ascensão moral mesmo durante a encarnação. São duas realidades que se interpenetram, como deve acontecer em benefício geral, antecipando a realidade do mundo de regeneração, às cujas portas se encontra a humanidade terrestre, quando não haverão mais barreiras entre encarnados e desencarnados, mas sim um intercâmbio permanente e consciente entre as duas faixas vibratórias, a exemplo do que acontece aí no mundo material entre pessoas que se comunicam pelos modernos recursos da telefonia, internet e outros. Fazemos, aqui, remissão a alguns ensinamentos de Lao Tse, no que diz respeito ao apego a Deus, numa homenagem aos esforços daquele espírito de grande elevação, os quais remontam à velha China, mas que se resumem, no conjunto da sua pregação, ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, afirmado com outras expressões, o que, infelizmente, não foi compreendido por muitos dos seus seguidores, até hoje, que se apegaram a rituais e exterioridades inúteis para a evolução espiritual, como, aliás,
acontece com muitas lições nobilitantes das várias correntes religiosas e filosóficas, cuja missão é de iluminar o caminho da humanidade, sobretudo, a encarnada. Este estudo deveria ser do interesse de todos, mas sabemos que poucos estão dispostos a ouvir alguém falar em desapego, pois é uma das virtudes mais difíceis de consolidar-se nos espíritos. O símbolo desenhado neste livro mostra a estrela, que é o espírito, ascendendo em direção ao olho, que é Deus, o que se concretiza com a diminuição do peso perispiritual, pelo desapego, fazendo-se mais leve, até não ter peso algum, e, nessa fase, estando em condições de vivenciar a felicidade, a paz da consciência, a serenidade, o nirvana, não da inatividade, mas da prática do amor universal. Que Jesus nos abençoe nesta tarefa de tentar contribuir com os nossos irmãos para passarem a investir mais consciente e intensamente no desapego no seu sentido mais amplo, e, em contrapartida, se apegando ao Pai Celestial, que deve constituir-se na meta de amor mais importante, como ensinaram Jesus, Lao Tse e outros missionários, cada um na sua época e no contexto humano próprios, segundo criteriosa programação do sábio governador da Terra. 1. A virtude do desapego. O egoísmo é uma das chagas da humanidade, sendo-lhe a virtude oposta correspondente o desapego, que significa a capacidade de renunciar a tudo que não seja realmente essencial, não se restringindo aos bens materiais, mas também a qualquer outro tipo de benefício. O nível de desapego de cada espírito revela sua estatura espiritual, podendo-se considerar como referencial máximo Jesus, que nos ensinou quando disse: "Não tem uma pedra onde descansar a cabeça." Por ter ciência de que o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria, sendo a vida terrena mera passagem temporária necessária, principalmente para quem ainda se encontra nos degraus inferiores da evolução moral, os espíritos superiores não se apegam às coisas e interesses materiais. Assim, quem pretende evoluir moralmente necessita desapegar-se, o máximo que conseguir, de tudo que não possa carregar para o mundo espiritual, ou seja, o que não sejam suas próprias aquisições intelecto-morais. Tudo mais, inclusive o corpo físico, como se sabe, fica para trás na passagem para a pátria verdadeira. Exemplifiquemos, para melhor compreensão, por que compensa desapegarmos-nos desde já. O espírito André Luiz descreve a cidade espiritual de nosso lar e as regras que ali vigoram, podendo-se entender que regulamentos semelhantes se aplicam às demais urbes espirituais de igual categoria. Ali cada habitante ou família pode possuir apenas um imóvel para a própria moradia, não havendo a mínima possibilidade de alguém, mesmo os dirigentes, monopolizarem a área imobiliária e, muito menos, explorarem a necessidade dos demais. Quanto ao salário, é idêntico, em tese, para todos, seja um trabalhador braçal, seja o governador da cidade. As necessidades básicas são atendidas sem distinção do nível evolutivo, não havendo ninguém colocado à margem da assistência que a caridade recomenda. Considerando esses fatores, ainda mais depois da enorme divulgação que o filme Nosso Lar deu a esses aspectos e outros da vida no mundo espiritual, não se concebe como muitos de nós ainda vivamos apegados de forma obsessiva aos ganhos materiais, ao poder temporal e a inúmeras questões que nada acrescentam à evolução intelecto-moral. É necessário atentarmos para o que fazemos dos bens que chegam às nossas mãos, principalmente se lhes estamos dando uma destinação útil aos nossos irmãos em humanidade. Em caso contrário, acordemos para a realidade que nos aguarda, porque podemos ser chamados, a qualquer momento, a prestar contas dos talentos que recebemos, na certa quando assumimos o compromisso de realizarmos o bem. Quem vive apegado aos bens e interesses terrenos revela, mesmo que afirme o contrário, pouca certeza quanto à vida espiritual, pois, em caso contrário, não tergiversaria em renunciar a muitas coisas do mundo pelas riquezas espirituais, que se traduzem, basicamente,
nas conquistas interiores da inteligência e da moralidade. O tempo urge não há como adiarmos mais a reflexão sobre o quanto já nos desapegamos de tudo que nos mantém atrelados ao passado primitivista, que nos junge até o próprio corpo em estado de putrefação, após a morte. A consciência age automaticamente, apesar do amor divino nos conceder sempre novas chances de refazimento moral. 1.1 Desapego dos bens materiais. Pedimos licença aos prezados confrades para refletirmos juntos sobre o dinheiro na vida de alguns personagens do cristianismo e na nossa própria vida. Zaqueu, que viveu muitos anos apegado às riquezas, acumuladas por meios que sua consciência condenou, tão logo caiu em si, depois de dialogar com Jesus, abandonou tudo que tinha amealhado e foi viver do próprio trabalho como professor e servidor braçal, conforme lhe foram surgindo as oportunidades. Assim, gradativamente, redimindo-se e seguindo adiante na escalada evolutiva, até transformar-se no missionário do Cristo Bezerra de Menezes. Maria de Magdala, vítima da própria luxúria e do apego aos bens materiais, deixou tudo para trás e seguiu Jesus, após receber dele sua bênção, passando a dedicar-se ao amparo aos leprosos do corpo e da alma, subindo, nas sucessivas reencarnações, pelos degraus da evolução até chegar a Madre Teresa de Calcutá, a grande mãe dos que nunca tiveram mãe que os acalentasse. Paulo de Tarso, que nasceu em família rica e oferia poupudos salários no malsinado trabalho de perseguidor cruel dos adeptos do Cristo, depois que o encontrou às portas de Damasco, renunciou a poder material e à fonte de renda da maldade, passando a manter-se com o trabalho de manufatureiro de tendas, progredindo ético e moralmente pelo futuro afora até o estágio espiritual do Sadhu Sundar Singh, pregando o Evangelho de Jesus entre os tibetanos, na sua última encarnação, no século XX. E nós, como temos garantido nossa sobrevivência material? Podemos realmente olhar-nos no espelho da própria consciência e sentirmos a tranquilidade do dinheiro ganho com honestidade e com desapego, ou ele nos queima as mãos e teremos de devolvê-lo à comunidade ou às pessoas, através das doações espontâneas, ou escoará por entre nossos dedos com os gastos médicos e medicamentos, tentando, em alguns casos, curas impossíveis. O desapego aos bens materiais é uma das virtudes mais difíceis para os seres humanos da atualidade, fascinados que ainda vivem pelo consumismo e pelo desejo de mais gozarem de facilidades que cheguem ao ponto de não precisarem sequer exercer algum trabalho. Não há como amarmos a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, já advertia a Jesus, ensinando-nos o desapego aos bens materiais, os quais devem cingir-se ao necessário, enquanto habitamos um corpo de carne, pois na vida espiritual, de nada careceremos a não ser da própria consciência em harmonia com as leis divinas. Pensemos no papel que o dinheiro tem representado na nossa vida. Quando temos uma situação financeiramente confortável na posição de encarnados, isso significa que pedimos a Deus a oportunidade de servir na causa da fraternidade, proporcionando benefícios para nossos irmãos e não o resultado puro e simples dos nossos méritos, como se Deus recompensasse seus filhos com a fortuna material. Trata-se de um compromisso que prometemos cumprir, para nossa própria evolução. Ninguém precisa de tantos bens para viver, sendo Jesus o modelo mais significativo também nesse aspecto, pois nada tinha de seu em termos materiais, mas tinha todos os poderes do espírito, onde reside a verdadeira potência, onde está concentrado o foco do interesse dos seres evoluídos e não no número de propriedades, títulos, renome na sociedade, prestígio de família e outras realidades temporárias. O aprendiz do Evangelho, dentro do possível, deve guardar para seu uso, apenas o indispensável para bem cumprir suas tarefas, passando a outras mãos, mais necessitadas no momento, tudo que lhe seja dispensável, até como exercício de desapego. Em caso contrário, seu coração estará preso aos bens que as traças roem e os ladrões desenterram e roubam.
1.2 Desapego dos interesses materiais. O ideal de realizar grandes feitos é natural e louvável. Todavia, o desapego ao poder é virtude que poucos alcançaram. A maioria, aliás, não faz empenho algum em adquirir essa virtude e só se desliga do poder contra a sua vontade. Um louvável exemplo foi dado por Lúcio Quintus Cincinnato, ou Lucius Quinctius Cincinnatus, 519 a 438 a.C., guerreiro romano de trajetória parcialmente lendária. Homem simples, chegou a cônsul e ditador e, depois de salvar a cidade, tornou-se um dos personagens mais importantes da história de Roma. A República Romana atravessava então momentos difíceis por causa de um iminente ataque de Volscos e Ecos, duas tribos tradicionalmente inimigas dos latinos. Um destacamento romano comandado por Minúcio, 458 a.C., enfrentou os Ecos no Monte Álgido, mas ficou acuado num desfiladeiro. Diante da desesperada situação dos sitiados e da própria cidade, os cônsules decidiram recorrer a Cincinnato, experiente general que comprovara sua habilidade militar em confrontos anteriores com os Volscos. O oficial que procurou Cincinnato para entregar a nomeação encontrou-o lavrando a terra. Com dificuldade, conseguiu convencê-lo a aceitar o cargo de ditador, título que lhe outorgava, em caráter provisório, poder absoluto. No comando de um poderoso exército, ele foi ao encontro do inimigo e o venceu, segundo a lenda, em apenas um dia. De posse de vultoso butim, regressou a Roma, renunciou ao cargo e voltou à vida simples de lavrador. Temos que Cincinnato, não procurou o poder e sim foi convidado para exercê-lo. Foi-lhe outorgado poder absoluto, mas não consta que tenha agido de forma indevida contra alguém ou em benefício próprio. Cumprida sua missão, renunciou ao poder. Numa época em que grandes disputas ocorrem pelos postos de comando, em que abusos dos mais graves são praticados por muitos que exercem o poder, em que tudo se faz para continuar em situação de evidência, fica parecendo surrealista o idealismo de um Cincinnato. Mas, o antídoto para essa fúria desenfreada pelo poder está na compreensão de que somente o povo detém o poder. Em caso contrário, acreditando cada um que o exercício do poder significa recompensa aos bem-dotados, seres superiores que merecem dirigir os destinos dos menos aquinhoados, estaremos utilizando-o, mesmo que minimamente, com desvio ou excesso de poder. Pensando de forma incorreta e em desacordo com as luzes atuais de valorização do povo, quando chegar a época de deixar o poder, estarão desarvorados, como quem perde um patrimônio pessoal. Os benefícios terrenos servem apenas enquanto o espírito está vestido com um corpo de carne, para ter as condições de sustentar-se com a dignidade do trabalho útil e honesto. Todavia, há um limite para se obedecer, a partir do qual se ingressa na faixa do supérfluo, do desnecessário, do perigoso para a própria serenidade do espírito. Se alguém nasce com a tarefa do exercício do poder, deve exercê-lo para o bem comum, como Pedro II, o grande e humilde servidor do povo brasileiro. Se a tarefa é na área financeira, como Henry Ford ou Bill Gates, que sejam criados postos de trabalho, mas não uma vida dedicada à usura. Se a força é o intelecto, como Einstein e Albert Sabin, que seja empregada em favor da ética e não da imoralidade, da violência e da competição desenfreada. Cada um tem de prestar contas a Deus dos recursos que dele recebeu, como na parábola dos talentos. 1.3 Desapego dos outros espíritos. Transcrevemos aqui uma reflexão do livro Luz em Gotas, psicografado pelo irmão, então encarnado, Gilberto Pontes de Andrade, intitulada Para que servem os amigos. Quando o homem pretende ser querido pelos demais, passa a adotar a gentileza e a doçura como formas de conduta. Porém, logo que se apropria da confiança dos seus pares, passa a adotar uma atitude inversa, ignorando as mais comezinhas normas de fraternidade.
Isso tem sido uma realidade no cenário humano. E não acrediteis que os deslizes, relacionados às regras da gentileza, devam ser atribuídos ao modus vivendi atual das coletividades humanas. Pois, embora seja razoável asseverar que não há mais tempo para as pequeninas normas de etiqueta, devemos saber que uma palavra de amizade, uma expressão delicada, um gesto de meiguice, um sorriso ou um aceno cordial sempre encontram guarida, mesmo naqueles que pareçam indiferentes às boas maneiras. O gesto amável é o passo para sedimentar uma amizade nascente e, também, para apagar uma suspeita infundada, uma informação infeliz, uma inspiração negativa. Não aguardeis, porém, que os outros tomem a iniciativa de serem gentis para convosco, a iniciativa deve ser vossa. Sejam os vossos hábitos de culto da gentileza um modo de equilíbrio, que deveis impor a vós mesmos como disciplina de autoburilamento da vontade e do comportamento. E, agindo assim, estareis preparados para viver nas colônias espirituais, para onde transferireis, mais tarde, vossa residência, em cujo ambiente preponderam o respeito e a cordialidade, a gentileza e o afeto. Como ninguém tem a obrigação de vos amar, antes deveis amar os outros. Respeitai nos ásperos, nos ingratos e nos frios do vosso caminho criaturas infelizes, a quem deveis maior cota de gentileza, pois isso também é caridade. E deveis agir assim, principalmente, em vosso próprio lar e em relação aos vossos parentes. Para a vitória sobre vós mesmos, imprescindível será vos submeterdes eficiente programa de ação nesse sentido, que não pode ser negligenciado. São necessárias autoanálise, trabalho sincero, prece constante e sadia convivência com os mais infelizes. Recordar que a vida física é breve, por mais longa pareça. A oportunidade abençoada que vos chega não é casual, aproveitai-a, gerando simpatia e fazendo bem, porque o vosso objetivo agora é o aprimoramento espiritual. Dignificai a vossa fé, traduzindo-a em serviços aos vossos semelhantes, como a fonte que se confia ao próprio curso, guardando a bondade por destino. Grandes e pequenas ocorrências desfavoráveis sobrevirão, induzindo-vos a declarar, no mundo íntimo, a revolução da revolta incontida, qual se devesseis quebrar, em crise de ira, a escada que a vida vos destinou a escalada para o mais alto. Entretanto, quando ainda tenhais de comprar o vosso equilíbrio a preço de lágrimas, deveis suportar o tributo da conquista que realizareis na direção da vossa elevação. No claro caminho que vos foi reservado, encontrareis o lamento, as injúrias e as injustiças daqueles que acreditaram na elevação sem trabalho, e, por isso mesmo, viam-se esbulhados pela própria rebeldia, na vala do desencanto. E encontrareis, também, os que transformaram a própria liberdade em passaporte para a demolição, angustiados na descrença que geraram para si mesmos. Prossegui sem esmorecer, auxiliando e construindo, e sereis, por vossa fé, o alento dos que choram, a esperança dos tristes, o raio do sol para os que atravessam a longa noite da penúria, o apoio dos amargurados, a abnegação que não teme estender o braço providencial aos caídos e o bálsamo dos que tombaram e se feriram no caminho. Seja a vossa fé a armadura e o crisol. Com ela defender-vos-eis das arremetidas da sombra e purificar-vos-eis através da lealdade ao bem eterno, marcada, quase sempre, pelo fogo do sofrimento. Seja a vossa fé, enfim, o guia para o ingresso na suprema redenção, mas, para semelhante vitória, exige-se vossa disposição para abençoar incessantemente e servir sem esmorecer. Que as bênçãos de Jesus iluminem os vossos caminhos e solidifiquem o vosso espírito nos trabalhos de cada dia. Todavia, até quanto aos amigos devemos ser desapegados, para não dificultar sua liberdade de escolha, seu crescimento intelectual e moral, em outras palavras, sua evolução e sua felicidade, querendo submetê-los, mesmo que suavemente,
as nossas vontades e critérios de interpretar e viver a verdade. Muitas vezes, sob o manto e aparência de amar, na verdade, estamos coartando os voos dos nossos afetos mais caros e sinceros. Devemos aprender o desapego quanto a eles, libertando-os e nos libertando, pois somente o amor do Pai Criador e sustentador da vida detém a perfeição absoluta e leva sempre ao bem, sem jaças. Amar e ser amado é o ideal de todos os espíritos, mas devemos amar com desapego, amar libertando, amar com respeito à individualidade dos outros. 1.4 Desapego do corpo alheio. A visão materialista, principalmente de grande parte dos espíritos encarnados, faz cobiçar o corpo alheio, como objetivo de satisfação egoística, muitas vezes sob pretexto de amar, mas, na verdade, sendo a intenção secreta de utilizar maliciosamente os implementos orgânicos, colocados por Deus sob o comando do outro, para fins educativos. Principalmente no relacionamento afetivo a nível de convivência íntima, costuma-se desvirtuar o amor, tentando explorar a afetividade alheia através do abuso sobre o corpo do ser que se diz amar. A falta de verdadeiro respeito à dignidade do outro, que também é filho de Deus, é que leva muitos casais ao rompimento, porque tanto fizeram um contra a honradez do outro, que, no final de algum tempo, o amor e a admiração iniciais se contaminam com as mágoas e o ressentimento provocados pelos atentados morais que um cometeu contra o outro. Emmanuel afirma: há espíritos que se amam profundamente e nunca se tocaram. As necessidades corporais devem ser colocadas sob o controle ético, para que não se convertam em fonte de desapontamento e decepção, quando não de crimes. Os implementos orgânicos representam o sagrado material que Deus concede aos seus filhos para evoluírem e nunca para de comprometerem com o mal. O limite entre o justo e o injusto, o conveniente e o desarrazoado deve ser estabelecido por cada um, atentando para o alerta de Paulo de Tarso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. As uniões entre pessoas que se dizem amar devem ser muito mais de almas que de corpos, embasadas na proposta de trabalho no bem, para que sejam gratificantes e duradouras, fonte inesgotável de felicidade, quando escudadas no desapego um em relação ao outro, no seu sentido mais elevado, e no apego a Deus. Trata-se de um aprendizado de muitas encarnações, que somente se perfectibiliza quando o espírito já está purificado pela dedicação ao bem, passando a merecer a luz interior, que passa a iluminar seu exterior como já clareou todos os refolhos do seu psiquismo. É importante começar a investir nessa conquista espiritual, para ser feliz desde agora, e não aguardar algum dia no futuro para começar a respeitar a dignidade de quem está ao nosso lado para evoluirmos juntos, pelo tempo que a justiça divina autorizar, pois, do amor restrito devemos aprender o amor universal, como quer nosso Pai. 1.5 Desapego da própria inteligência. A inteligência é uma conquista de cada espírito, inegavelmente, todavia, se há o mérito individual, resultado do esforço persistente em aperfeiçoar-se, temos de considerar dois fatores nessa situação: a programação amorosa e dedicada dos orientadores espirituais, que colocam cada espírito no contexto exato para mais evoluir, tanto quanto a contribuição de todos os demais seres no crescimento intelectual de cada um. Com razão, Ralph Waldo Emerson afirmou, em outras palavras, que somos o resultado feliz da humanidade inteira, pois ninguém deve arrogar-se o mérito da sua intelectualidade somente a si próprio. Os espíritos superiores já aprenderam a gratidão a Deus e a todos os seus irmãos em humanidade, vivendo em constante harmonia com eles, praticando a gentileza e a doçura, ao lado da caridade e da fraternidade, agindo com igualdade e respeitando a liberdade de todos. Desapegar-se das próprias conquistas intelectuais e aprender a humildade, pois é muitos do que se perdem nos desvãos do orgulho pelos títulos intelectuais que adquiriram e, com isso, cortam o elo da intuição, que só beneficia aqueles que nada pretendem além de servir a Deus e a humanidade.
Quem se faz orgulhoso pelo seu cabedal intelectual passa a viver a horizontalidade dos conhecimentos do mundo, mas não aprende a ciência divina, que só é revelada aos pobres de espírito, quer dizer, aos realmente humildes. As aquisições culturais terrenas são fragmentárias, pois a cultura dos encarnados é materialista na sua generalidade, e, mesmo as informações mais avançadas em termos de espiritualidade repassada aos encarnados, são parciais, limitadas, pois que é verdade, no seu significado mais profundo, vive na pátria espiritual, acessível aos espíritos desvestidos do corpo físico e gozando da plenitude das suas conquistas evolutivas de muitas encarnações, as quais eles conhecem e valorizam. Desapegar-se da vaidade intelectual é imprescindível para pegar-se a Deus, cuja luz somente penetra profunda e integralmente em quem não traz em si a couraça vibracional do apego aos interesses mundanos. A quem se envaideceu tanto da própria acumulação cultural que se castigou com a perda da memória, sendo que alguns casos são verificáveis entre os encarnados, vítimas da falta de humildade. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, assim afirmou Jesus. O desapego à aparente superioridade, por causa da cultura, deve fazer parte do esforço diário de cada candidato a aprendiz do Evangelho de Jesus. 1.6 Desapego dos interesses alheios. É importante regozijarmos-nos com as conquistas salutares dos nossos irmãos em humanidade, mas devemos sempre nos colocar, nesses casos, na posição de meros coadjuvantes, parceiros com atuação meramente auxiliadora, mas deixando que eles assumam a responsabilidade pelo próprio progresso, sem o que ficarão eternamente dependentes e frágeis. A evolução é individual, mesmo que muito amemos nossos afetos mais caros ao coração. Eles é que têm de palmilhar a escalada da própria evolução, compete-nos acompanhar-lhes os passos, ao seu lado, mas não à sua frente, como o guia do corredor cego, que não pode arrastá-lo para frente, mas apenas avisá-lo sobre algum perigo do percurso. Os objetivos são individuais tanto quanto os louros. Cada um está sozinho consigo próprio, quer dizer, com a própria consciência, portanto, com Deus. A estrada evolutiva é uma vasta e ampla avenida, onde todos seguimos adiante, rumo a Deus. Todavia, o que se passa no coração e na mente de cada caminhante somente ele próprio sabe e responde por suas preferências e escolhas. Participar da vida dos nossos afetos ou daqueles que ainda não conseguimos conquistar é de lei, mas como companheiros de algum tempo, segundo o planejamento divino, que, em última instância, programou amor entre todos os seres e não apenas entre poucos irmãos, isolados dos demais. Se nossa intenção é ajudar a evolução alheia, nunca, por outro lado, devemos invejar suas conquistas justas ou injustas, pois, na verdade, somente Deus sabe por que cada um deve deter nas próprias mãos determinados benefícios. Nosso presente significa apenas um espaço de tempo, diminuto, da nossa viagem para o futuro, tanto quanto acontece com os demais espíritos. Aquilo que a justiça divina nos confiou é diferente do que entregou aos demais, cada um devendo olhar apenas para o seu próprio prontuário de deveres a cumprir e não julgar o trabalho alheio, nem nele tentar interferir. Podemos comparar a situação dos trabalhadores da vinha, referidos na parábola dos trabalhadores da última hora, porque não devemos questionar o salário que cada um venha a receber, uma vez que somente o Pai sabe quanto cada um deve ganhar. Que nossos olhos sejam bons, não cobiçando o salário de ninguém, mas contentando-nos com o nosso, como Jesus ensinou, ele próprio não tendo uma pedra onde assentar a cabeça. 1.7 Desapego do passado. Ao reencarnar, cada espírito é submetido a um processo hipnótico realizado por especialistas nas ciências psíquicas, com a finalidade de adequar-se-lhe o patrimônio mnemônico às necessidades do reinício, que deverá transcorrer, assim, com maiores chances de sucesso. Na verdade,
Sem esse esquecimento temporário, seria viável a reabilitação da maioria dos encarnados, que teriam presentes na memória atual seus erros praticados contra os outros e contra si próprios, além das injustiças reais ou supostas que teriam sofrido. André Luiz afirma que quase ninguém suportaria uma vida longa demais na atual realidade terrena, de planeta de provas e expiações, em que preponderam os defeitos morais, porque as lembranças amargas sobrepujariam as cariciosas.